Olá, está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Essa semana vamos fazer um programa diferente, principalmente porque fomos convidados diretamente pelo presidente da Abitra, Bayar Ambuzeiro, para cobrir o evento que ocorreu nos dias 8 e 9 de maio para discutir o acordo de facilitação do comércio mundial. Inevitavelmente, tínhamos de estar presente porque as principais autoridades do setor e do segmento portuário estavam lá para debater este tema extremamente importante. Bayar, você que convidou o Porto e Negócios para estar presente, por favor, abra o nosso programa dando o seu depoimento. Vamos acompanhar. A gente, ao longo desses últimos 3, 4 meses, a gente percebeu e começou a tomar conhecimento da assinatura desse acordo lá atrás, em Bali, que é a facilitação do comércio exterior. E nas nossas andanças aqui, acolá, nos ministérios, etc., nós começamos a perceber que eles nem se conheciam e que isso era de suma importância. O Brasil, como signatário, ele tem que cumprir algumas tarefas para poder ser respeitado lá fora como signatário de fato e de direito. Então nós começamos a conversar, o Angelino realmente é um cara de boas ideias também, a Milena e etc. A nossa equipe toda falou, pô, o que você acha da gente, vamos fazer esse evento? Falei, pô, agora. E montamos esse evento de uma super rapidamente, tanto é que isso aconteceu em menos de 30 dias, a emissão dos convites, uma coisa, outra, etc. E realmente a gente está muito preocupado até com a adesão dessas autoridades todas aqui. Então nós batalhamos muito, convite toda hora, e-mail, isso e aquilo, etc. E eu acho que fomos felizes em tê-los aqui, atendido esse chamamento, porque eles também perceberam a importância do momento, a oportunidade de se conversarem a respeito desse assunto. Loja sempre com a Abitra participando, evidentemente, mas de qualquer maneira, eles são os grandes artífices dessa questão toda de facilitação, disso e aquilo, nós apenas colaboramos, não é? Mas eles são os artífices disso tudo. E para nós é uma grande satisfação a gente ter recebido o público que recebemos, de qualidade, pessoas que estão militantes na área do comércio exterior, e eu acho que vai ser muito proveitoso. E essa discussão, ela não termina hoje. Ela, como também não começou hoje, ela começou no jantar de ontem, que nós tivemos a oportunidade de sentar frente a frente com todos eles e começamos a discutir ontem à noite, no jantar, esses assuntos que foram colocados aqui. E amanhã nós temos o pessoal do MAPA, que vem o pessoal da cúpula lá, que as pessoas que escreveram a nova legislação do Vigiagro, que a anterior tinha 1.200 páginas, eles conseguiram reduzir para 400, é a nova IN 39, que eles vêm dar uma palhinha aqui e mostrar para o público que vier, os despachantes, ajudantes despachantes, enfim, toda aquela pleiade de pessoas que militam no comércio exterior, dos despachantes, eles vão, obviamente, ter a oportunidade de ter uma série de esclarecimentos da IN 39. Então, a Abitra, eu acho que está cumprindo a sua missão, está cumprindo aquilo que se propõe como entidade de classe, trazendo o aperfeiçoamento, de um modo geral, das práticas, das boas práticas no comércio exterior e, sobretudo, na defesa do nosso porto, que é o maior da América Latina. A partir desse momento, eu diria a você, vamos imaginar assim,
Um homem e uma mulher que não se conhecem, ambos estão solteiros e precisou de alguém para que os apresentasse. E de repente, um caiu na simpatia do outro e começaram a namorar, não é? Então, essa foi o papel da Arbitrar. O que ele falou ali é o seguinte: no momento que a gente tiver avançado bastante no que diz respeito à facilitação no comércio exterior, o Brasil participa com 1% só no comércio exterior. E há possibilidade de que seja incrementado no comércio exterior a partir, obviamente, dos signatários, que são 190 países, de 3 trilhões. 1% de 3 trilhões é US$ 1 bilhão. Como o Santos tem, digamos assim, praticamente 1/3 desse US$ 1 bilhão, são US$ 300 milhões que nós podemos colocar no nosso caixa aqui na atividade portuária e retroportuária. Quando eu falo portuário, eu me refiro sempre ao todo, retroporto e o porto. E, obviamente, com seus reflexos, que são as empresas de transporte, rodoviário, aquaviário, etc, etc, etc. Sem dúvida que a gente vai aumentar bastante esse mercado de trabalho, quer dizer, novas oportunidades vão surgir. Agora é muito importante dizer para você o seguinte: é preciso de que o pessoal se qualifique melhor. Não adianta o sujeito, por exemplo, eu vou entrar numa escola de logística, o sujeito estuda 2 anos lá, ele sai com um diploma de logística. E não é por aí. É lógico que o diploma, o aprendizado sempre é muito bom, mas ele precisa pesquisar um pouco, ele precisa, de certa forma, se submeter a ter um trabalho, um emprego um pouco mais subalterno, para ele ir crescendo e ir aprendendo, coisa que o sujeito sai da faculdade ou sai da escola, ele já quer o top do negócio, porque ele tem um diploma de logística, e não é por aí. Este acordo pode trazer inúmeros benefícios para o Porto de Santos, como comentado pelo Baiar. Investimentos na ordem de 300 milhões, o que representa diretamente não só a evolução do Porto de Santos, mas também a geração de empregos. Uma das questões que foi debatida principalmente neste evento que aconteceu no Sindicato dos Despachantes foram as políticas em relação a este novo acordo do comércio exterior. E para isso, o Flávio Scorza debateu muito esta questão, ele que é diretor da Secretaria Nacional de Comércio Exterior. Flávio, qual é a tua visão e o teu depoimento em relação a esta questão do acordo de comércio exterior? Os portos são essenciais para o fluxo das mercadorias e para a eficiência portuária é fundamental para a agilidade e para a competitividade do comércio exterior brasileiro. Então o objetivo aqui é a gente reforçar a parceria entre o governo e o setor privado para nós atingirmos nossos objetivos de facilitação de comércio. A gente já está agora em fase de implantação do projeto central da nossa política de facilitação de comércio, que é o Portal Único de Comércio Exterior. Os portos são atores centrais também nesse projeto, então a boa participação deles no Portal Único é fundamental para a gente agilizar a liberação das mercadorias de exportação e de importação. E a ideia aqui é criar uma integração ainda mais forte entre o governo, entre as entidades que estão trabalhando nesse projeto e os portos, para que haja a devida harmonia que permita então que a gente avance no sentido de maior agilidade e menor custo para as operações de importação e exportação. O descompasso de informação é algo que debatemos muito aqui no Porto e Negócios. E evidentemente que o fortalecimento da interlocução e principalmente de todos os atores que fazem parte deste processo evolutivo para os portos do Brasil é algo que nós temos que tratar com total
carinho. Para isso, essas políticas e todos os atores foram envolvidos num evento de tamanha importância como esse que você vem acompanhando, e teve também a participação de um ator do Itamaraty, da Câmara de Comércio Exterior, Cristiane Aquino. Cristiane, qual a tua visão em relação a absolutamente tudo isso que foi debatido neste evento tão importante? Na CAMEX a gente tem o Comitê de Facilitação de Comércio, né? Pelo acordo, cada país signatário tem de ter um comitê nacional que vai cuidar dos assuntos relacionados à implementação do acordo. A copresidência desse comitê é exercida pela Secretaria de Comércio Exterior e pela Receita Federal, mas ela fica sediada na Secretaria Executiva da CAMEX. Então nós fazemos todo o trabalho de apoio, de interlocução, junto aos órgãos que interferem, que regulam matérias de comércio exterior. Além do CONFAC, né, do Comitê de Facilitação de Comércio, nós temos também lá na CAMEX o GT Regulação, o Grupo de Trabalho de Regulação, que trabalha com a questão da coerência regulatória, ou seja, ajudar as agências e os ministérios a atuarem de uma maneira mais coerente. Ou seja, fazer consulta pública, né? Audiência pública antes de regular uma matéria, ouvir o setor regulado, né? Receber comentários do setor regulado antes de definir qual será a regulação final, fazer análise de impacto regulatório para saber se seria melhor regular ou não regular aquela matéria, se eu vou regular, quais são as alternativas que eu posso utilizar, que seriam menos restritivas ao comércio exterior, né, e menos custosas do ponto de vista econômico, social, ambiental. Depois que a norma já está na rua, já está em vigor, perceber se ela está sendo utilizada de uma maneira eficiente, né, ou seja, se há ainda ajustes a serem realizados para que ela seja plenamente efetivada. Não é mesmo? E a revisão do estoque regulatório, que é você fazer uma limpeza regulatória, ou seja, a agência ou o ministério tentar compilar todas as regras numa única portaria, numa única instrução normativa, de modo a facilitar o setor privado, né? Ou seja, que o setor privado consiga identificar claramente quais são as regras que ele tem de seguir. Ao invés de ter uma série de normas, regras, instruções normativas, portarias espalhadas, né, com anos diferentes e tudo, a gente tentar revogar o que não vale mais, compilar o que está valendo, né, e deixar tudo enxuto, conciso, objetivo e pronto para melhorar o ambiente regulatório. A Agenda Regulatória do Comércio Exterior, ela já está na fase de publicação. Ela vai ter agora efeito durante 2 anos, né? São 8 temas de comércio exterior, 8 eixos de comércio exterior, que foram objeto de uma consulta interna aos órgãos e depois uma consulta pública, que durou mais de 60 dias. Durante esse processo, né, a gente realmente não teve muito engajamento do setor portuário. A gente teve um maior engajamento das associações, das confederações, das federações. Exatamente. Os importadores, os exportadores participaram muito, né? As empresas, as associações, até governos estrangeiros participaram. Mas o setor portuário precisa realmente se engajar, precisa participar mais, né, das audiências públicas, das consultas públicas nessa área de comércio exterior e do subcomitê do CONFAC, porque o subcomitê, ele é o locus de atuação, de escuta, né, do setor privado, para que o governo possa escutar o setor privado, receber as suas demandas, processar essas demandas e responder. Então, no caso da Agenda Regulatória do Comércio Exterior da CAMEX, a gente vai publicar agora todos os comentários recebidos e todas as respostas dos 28 órgãos que regulam o comércio exterior. Então, a gente vai responder, vai dar o que a gente chama de accountability, né, e transparência, ou seja, responder a cada um desses pronunciamentos, né, indicando se aquela sugestão foi acatada ou não, né, se aquela sugestão já está sendo implementada ou não, por quê, né, e justificando também. A gente
gente tem lá os prazos do Portal Único, né? O Flávio falou sobre o 2 de julho, que é o prazo em que acabaram, né, os papéis no módulo exportação. Para o módulo importação, em outubro, a gente começa também a fazer tudo pelo sistema eletrônico e a tendência é que em 2019 acabe o papel, ou seja, tudo vai ter que ser feito pelo Portal Único e tudo de maneira eletrônica. Com isso você ganha agilidade. Então, a quantidade hoje de negócios que é feita, ela pode triplicar. Triplicando a quantidade de negócios de importações e de exportações, você gera mais renda e mais emprego, sobretudo para Santos, para essa região, que corresponde por 30% do comércio exterior do Brasil. Creio que esse é o papel do Porto e Negócios, do nosso programa, levar estas informações de qualidade e principalmente os impactos que nós temos na nossa região e no Porto de Santos. Porto e Negócios vai para um breve intervalo e na volta a gente traz mais entrevistados e mais atores deste acordo internacional tão importante e relevante para a nossa região. Porto e Negócios vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana estamos cobrindo um evento que é capitaneado pela Habilitar, discutindo um acordo internacional que vai gerar impactos a partir do momento que entrar em vigor em todos os portos do Brasil. Dentre eles, inúmeros atores estiveram presentes neste evento. E um deles não poderia deixar de dar o seu depoimento aqui para nós no Porto e Negócios, porque já tem cadeira cativa no nosso sofá. Carlos Coppict, presidente da BTL, esteve presente também e deu a sua opinião em relação a este acordo, a este tratado tão importante para a nossa região. Carlos, qual a sua visão? Essa questão da OEA, né, do operador econômico, aduaneiro e também da questão do acordo de facilitação do comércio está muito desenvolvido já em outros países. E o pessoal aqui ainda não havia assim muito acordado para essa questão, né? Então eu acho que esse evento da Habilitar foi fundamental nesse sentido, de realmente trazer as pessoas, os players principais, e você viu que foi muito bem atendido também por parte dos órgãos oficiais do governo. Que a gente nota até um certo entusiasmo deles de conseguirem dividir essa informação conosco. E eu acho que a entrada em vigor desse acordo de facilitação, ele vai trazer um avanço muito grande na rapidez do desembaraço de cargas, das operações do porto, vai inclusive colocar novos desafios para a autoridade portuária, para adaptar o porto. E eu acho que nós, no geral, nós vamos ter um avanço muito grande aí na questão das operações e também do desembaraço e tempo de espera e lead time de contêineres dentro do porto e outros tipos de carga. Então, eu estou muito positivo, né, a respeito desse assunto. Eu acho que ele veio em boa hora, né? Parabéns mais uma vez aí à Habilitar, que aliás está conosco na colisão das associações portuárias, né? Você viu o que falaram hoje aqui do decreto, né? É um decreto que precisa ter eficácia imediata, né? Está em vigor, mas não tem eficácia. Está represando investimentos e que, junto com esse acordo de facilitação do comércio, podem trazer resultados muito bons para a região e para o país. Eu acho que o tratamento que o governo está dando ao setor privado tem mudado bastante, né? Tem melhorado demais. Até nessa questão aí do decreto, que é um exemplo, nós tivemos uma colaboração muito grande do governo, esse grupo de trabalho que foi formado, o próprio interesse do ministro, dos secretários, né? O coordenador do grupo de trabalho hoje é o secretário executivo do MTPAC, né? Que é o Herbert Drummond, que foi importante demais na obtenção dos resultados positivos do decreto. Então eu acho que esse governo ele tem uma visão efetivamente positiva e desenvolvimentista, né? E isso só pode trazer vantagens para nós todos, né? Outro ponto que debatemos muito aqui no Porto e Negócios são os entraves que nós temos em relação às operações portuárias no Porto de Santos e também nos portos do Brasil. E este tema não poderia ficar fora de um evento tão importante quanto este, capitaneado
pela Arbitrar. E para isso, para esclarecer este tema e como tirar estes entraves em relação a um ator tão importante quanto este, a Anvisa, nós tivemos também a participação de Marco Aurélio Miranda, gerente-geral de aeroportos e portos da Anvisa. Marcos, esclarece para nós como tirar estes entraves que nós sabemos em relação às operações portuárias no nosso país. É um grande desafio porque a questão de vigilância sanitária é como que você trabalha o risco sanitário e ao mesmo tempo facilita a entrada de mercadorias, produtos, serviços e passageiros, né? Então é algo complexo, né? Não é tão simples. Então a gente tem algumas frentes que a gente vem atacando. A principal frente que a gente ataca na Anvisa na questão de facilitação ao comércio é a anuência de importação, que são as importações de produtos, medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, todos os produtos sujeitos à vigilância sanitária. Então a gente vem atualmente trabalhando com normas, simplificação de normas, tirando a parte burocrática da norma e tentando focar mesmo no risco sanitário. E para isso a gente tem algumas resoluções também, algumas instruções que estão para sair da Anvisa para direcionar a análise de importação baseada em risco sanitário e criando canais de parametrização, assim como a Receita já vem adotando, o canal verde, amarelo, vermelho. Isso já é algo que deve acontecer por esse ano, né? Isso na questão de produtos, da importação. Quando a gente faz exportação, o volume de exportação no caso da Anvisa é pequeno, então, mas a gente já vem alinhando já com o programa já do Portal Único e junto com a SESEX, né, do MEDIC e com a Receita Federal. Então isso já vem fazendo alinhamento, mas não é algo significativo no trabalho da Anvisa. Mas também tem um outro trabalho que é importante em portos, que é a questão das certificações de embarcações. As livre práticas e a certificação sanitária de bordo, que são duas certificações que o navio ele fica parado esperando essas certificações, verificar se está tudo ok ou não. E a Anvisa também ela vem trabalhando de uma forma simplificada, né? Então a gente já atua no Porto Sem Papel, no CLP e no CSE, que são as duas certificações, mas também já estamos verificando a possibilidade de melhorar esse procedimento de forma a facilitar mais ainda. Tá? Então, focar sempre no risco sanitário e tentar criar autoinspeções, alguns outros fatores que possam facilitar e dar uma segurança da vigilância sanitária, do olhar da vigilância sanitária para esse modal de transporte. Esse ano a gente já vai sentir já uma grande diferença, a gente já mudou todo o processo de importação no âmbito da Anvisa, tá? Então, da licenciamento de importação. Agora, um ponto que a gente está focando também é a parte de infraestrutura de portos. Então a gente agora vai conseguir ter servidores para focar mais um pouco na condição sanitária da infraestrutura de portos e com isso a gente também, isso acaba refletindo no produto também, né? Então se você conhece a condição sanitária para recebimento de determinada mercadoria, você acaba também confiando naquele recinto para receber determinada mercadoria e consequentemente você tem uma facilitação da passagem do produto por aquele recinto. Então esse é um olhar também que a gente vai ter também agora para os portos e para os aeroportos e para os outros canais de internacionalização de mercadorias. Tá aí, informações importantes e relevantes em relação aos desentraves que nós necessitamos para os portos no Brasil. Porto tem navio, navio tem comandante. E o nosso programa não é diferente disso. E temos também aqui inúmeros comandantes. Um dos comandantes do nosso programa é o Martins, da Sopesp, que esteve presente também neste evento, dando a sua opinião e a sua contribuição como um ator tão relevante dentro deste processo que nós sempre debatemos aqui no nosso programa. Martins, qual a tua visão, tua opinião em relação ao evento? Eu diria sobre o seminário de extrema relevância e importância para todo o segmento de exportação no primeiro momento e importação também. Até porque estão todos os players aqui presentes, pelo menos o que eu pude ver, os órgãos do governo, a maioria que compõem toda essa cadeia e discute o plano logístico e desenvolvimento do país. Portanto, eu acho que é de extrema importância o desenvolvimento que ocorre. A preocupação que sentimos é quanto à data, que foi já anunciada agora há pouco no pronunciamento do pessoal da SESEX, do dia, parece que 2 de junho. Há uma preocupação muito grande, sentiu-se aqui nos presentes, que realmente essa data é quase que impraticável em razão de uma série de dúvidas para a prática do novo elemento. Que ela é importante? Não tenhamos dúvida que o Portal Único ele é de extrema importância para o comércio exterior. Porém, como foi dito agora há pouco pelo doutor Caputo, da Arbitrar, tem que se discutir um pouco mais ainda o aspecto da aplicabilidade para que ele seja realmente objetivo e possa ser cumprido pelos agentes e todos os players envolvidos.
qualquer coisa que você faça para agilizar o comércio exterior, quer seja importação ou exportação, ele será sempre benéfico não só a quem pratica essa ação de importação e exportação, bem como ao país, né? Porque você vai gerar emprego, você já vai gerar renda, e isso efetivamente é o que nós precisamos. É inimaginável um país de dimensões continentais como o Brasil estar com 1% de percentual no mercado global de exportação. Isso é um negócio inadmissível. Nós temos muito mais potencial, temos muito para crescer e desenvolver, e basicamente os gargalos sempre foram colocados pelo governo, por incrível que pareça. Porque o empresariado, ele é rápido, ele é ágil, toma posições objetivas e resolve o seu problema. Essa amarração que ele mesmo apresentou aqui, a não fala entre os órgãos integrantes do governo, é que tem gerado toda essa demanda reprimida no aumento das exportações. O que a gente espera com satisfação é que isso realmente seja implementado, mas depois de uma ampla discussão com todos os players, para que seja praticável. Caso contrário, efetivamente vai criar mais problemas e ainda vai gerar talvez uma diminuição nas nossas exportações, que é o pior, na balança comercial. Esta semana não poderíamos deixar de sair dos estúdios da Santa Cecília TV e cobrir um evento tão relevante quanto este, capitaneado pela Abitra e pelo meu amigo, presidente da Abitra, Bayar Umbuzeiro. Já deixo aqui os meus parabéns à Abitra por ter desenvolvido e realizado um evento como este. É de suma importância que possamos ter cada vez mais o fortalecimento da interlocução. Mas um tema que não poderíamos deixar de debater e discutir e principalmente ter a opinião em relação à tecnologia, que é o que vai fomentar o desenvolvimento dos portos no Brasil nos próximos anos, também deveria ser debatido num evento de tamanha relevância quanto este. E para isso nós tivemos João Augusto Neto, da Cacex, falando um pouquinho em relação à questão tecnológica. João, qual a tua opinião em relação a este processo? Esse tipo de iniciativa é fundamental, porque o objetivo aqui é alinhar as prioridades de governo com as prioridades do setor privado e unificar o trabalho dos órgãos de governo com os órgãos as empresas do setor privado, os terminais e os transportadores. O objetivo é identificar quais são as ações imediatas para a implementação do acordo no Brasil e definir quais são aquelas áreas em que nós podemos trabalhar em parceria para a implementação. O objetivo do acordo é facilitar comércio, negócio, movimentação de cargas, trazendo um maior volume de cargas para a região. E nós acreditamos que a implementação completa do Acordo de Facilitação de Comércio possa trazer benefícios significativos para o Brasil, para o Estado de São Paulo e para a cidade de Santos. E nossa estimativa é que $1 bilhão adicionais ao comércio exterior sejam movimentados no Brasil com a implementação do acordo e $300 milhões sejam especificamente para a cidade de Santos, que vai se apropriar de uma grande parte desses benefícios com a facilitação da movimentação das cargas aqui na região. Algumas das medidas que nós não implementamos no Brasil já estão alinhadas para implementação e muitas delas não têm o requisito de alteração legal no Congresso. Então, mesmo com o período eleitoral se aproximando, o governo está ciente que os atos normativos, nível de decreto, instruções normativas, são suficientes para implementar o acordo de facilitação de comércio no Brasil. Então, independente da questão eleitoral, o foco é continuar o trabalho, identificar as prioridades e trabalhar para as alterações legais visando a implementação completa do acordo aqui no Brasil. E isso vai trazer mais movimentação para os transportadores, mais movimentação para os terminais e mais movimentação para as empresas que fazem intermediação de comércio e que estão baseadas aqui em Santos. Então, certamente a cidade brasileira que mais vai se beneficiar da implementação do Acordo de Facilitação de Comércio é Santos. Uma semana extremamente especial, trazendo principalmente informações para você aí de casa em relação ao segmento mais importante que nós temos na nossa região, o Porto de Santos. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, o excesso é fundamental, seja da tribo dos intensos. Forte abraço e até semana que vem.
Porto e Negócios. Apoio. BTP Brasil Terminal Portuário, Mareste Telecomunicações, Society Corretora de Seguros, Transtec World Logística, Grupo G-Log e Lubro Empreiteira de Mão de Obra.